no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anuncia a qualquer momento as primeiras mulheres para o ministério, mas o nome da governadora Isolda Sela, cotado para a educação, enfrenta forte resistência de grupos do PT que querem a pasta no comando de um dos militantes da sigla. O deputado federal Reginaldo Lopes de Minas Gerais é o nome indicado pelo Núcleo de Educação e Cultura do PT para comandar o Ministério da Educação. Isolda era filiada ao PDT, mas neste ano, após ter o nome rejeitado para concorrer ao Palácio da Abolição, em uma manobra do presidenciável Ciro Gomes, se desfiliou do partido para apoiar a candidatura de Eumano de Freitas ao governo do estado. Hoje, a governadora não tem filiação partidária. Durante a campanha do segundo turno, o então candidato Lula gravou uma mensagem e, em recado, disse para Isolda se preparar porque em 2023 teria muito trabalho. As palavras de Lula foram entendidas como uma sinalização para a governadora do Ceará assumir o Ministério da Educação. A disputa por poder mudou o cenário e o PT quer abocanhar a área da educação. As informações dos bastidores políticos de Brasília, jornalista Beto Almeida, apontam que a movimentação para fragilizar o nome de Isolda Sela partiu de integrantes da equipe de transição, inquietos com a proximidade de Isolda com a Fundação Lema, organização privada que promove iniciativas para a educação pública. Tem muito movimento, o jornalista Beto Almeida. Isolda é um nome considerado preparado pelo histórico que construiu no ensino público do Ceará, dando projeção à educação do estado em todo o Brasil e passou a ser um nome respeitado pela alta cúpula do PT e principalmente pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É um nome sintonizado com o senador eleito Camilo Santana, que é um dos principais interlocutores com o Comando Nacional do PT e também com o presidente eleito Lula. Mas quando chega a hora de disputar o poder, quando chega a discussão sobre os nomes que devem ocupar as principais pastas no novo governo, os conflitos são inevitáveis, como por exemplo esse agora. Primeiro, a desculpa, Beto Almeida, que Isolda Sela não é filiada ao PT e esse outro argumento de que ela tem ligações ou proximidade com a Fundação Lema. É um argumento frágil, jornalista Beto Almeida, mas que pode legitimar os desejos do chamado núcleo duro do Partido dos Trabalhadores. Frustração nesse momento ou a sua expectativa é que Isolda ainda tem cacife, Beto Almeida, pela trajetória política, pela trajetória técnica de comandar o Ministério da Educação do governo Lula? Bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Luzenor, quem acompanhou ontem em imagens, né, a diplomação do presidente e do vice eleitos em 2022, notou a simbologia que representou a chegada de Lula, de Alckmin e de um pequeno grupo de convidados acompanhando ele, cruzando ali os dragões da independência. E quem estava lá entre o grupo, Luzenor? A governadora Isolda Sela e o seu marido Veveu Arruda. As imagens e o ato em si tem uma simbologia forte e foi interpretada assim como uma sinalização do presidente Lula em um momento em que o PT pressiona pelo outro lado, pressiona de fato para que o nome da governadora Isolda não seja confirmado para o Ministério da Educação. Mas ou uma sinalização também que pode ser dada, Beto Almeida, como um conforto para quem não irá integrar o primeiro escalão do governo federal. São interpretações distintas porque nem sempre a proximidade ou o gesto de carinho significa acessão ao poder. Com certeza, não, isso aí é fato, até porque uma coisa é haver a clara indicação do preparo técnico da pessoa que se quer indicar. A outra são as condições políticas para que este ato seja, vamos dizer assim, finalizado. E aí é que está o problema. Não é que o presidente Lula, pela sinalização que já deu, pelos discursos dele, pelas declarações dadas, não queira. O problema é a pressão que existe dentro do PT em ocupar pastas estratégicas com um orçamento gordo, como se diz, para comandar áreas
são consideradas estratégicas dentro de qualquer governo, como é o caso da educação. Então, o argumento utilizado de que Isolda não é filiada ao PT, isso é uma coisa furada. Não se tem argumento, até porque contraria o discurso de que o presidente Lula disse desde o início, que este governo dele não seria um governo para o PT, formado com maioria de PT. Ele iria ter que abrir esse arco, teria que abrir o guarda-chuva, como se diz, para os aliados. O segundo argumento surgiu desde que o governador Isolda Sela foi a um evento do Jorge Paulo Lemann, um empresário que tem uma fundação que leva o seu nome e que tem entre os seus propósitos encontrar formas de melhorar exatamente a educação pública. E qual foi então o argumento que o PT ali ou alguns petistas encontraram? Opa! Ele é um empresário e o PT não vê com bons olhos a indicação de pessoas que estejam ligados à educação privada. Esse Balela, vínculo, Luzeno, Beto, é mal visto porque a legenda, no caso o PT, acredita na necessidade de reerguer a educação pública sem a lógica privada. Esse texto que eu acabo de ler está dentro de uma reportagem publicada pelo jornal O Globo, que mostra aí a hipocrisia e, ao mesmo tempo, a movimentação para queimar um nome respeitado na área da educação, que mostrou aqui no Ceará como se pode melhorar a qualidade do ensino público e permitir, proporcionar aos estudantes, filhos das pessoas mais pobres, da população pobre, como ascender na vida a partir de um modelo educacional que vem dando certo a partir do momento que Isolda assumiu o comando da educação no município de Sobral, veio para o estado do Ceará e a grandeza do trabalho que ela exerceu, que ela produziu, a levou a ser vice-governadora, a governadora do Ceará, hoje comandando o estado do Ceará, quando assumiu na condição de vice do então governador Camilo Santana. Então, tudo isso, Beto Almeida, pura queimação, disputa de poder, ganância pelo poder, ganância pelo orçamento e que pode fazer muito mal à gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Mas um registro importante, você falando sobre essa deferência que Lula sempre teve a Isolda, que é um nome respeitado dentro e fora do Ceará, e essa história de vê-la como vinculada a uma entidade privada, a Isolda, se tem algo na vida que ela carrega, é a postura ética, de decência e de correção no exercício do poder público, da vida pública. E você quer ver outra coisa contraditória? Além do Reginaldo Lopes, que é o deputado do PT de Minas Gerais, que é o líder da bancada petista, o outro nome que também é cotado e não é questionado pelos petistas até agora é do Ricardo Henriques, é o educador e é superintendente do Instituto Unibanco, Luzeno. Ou seja, para o caso aqui dele, não tem questionamento. E olha que ele é superintendente do Instituto Unibanco, uma entidade financeira. A Isolda é apenas uma respeitada profissional de educação que é elogiada, que é chamada sempre para dar sua contribuição quando é convidada a dar palestras, a emitir os seus conhecimentos que ela tem na área, numa fundação que tem como propósito melhorar a educação pública. Então, são argumentos tão furados, tão pífios, que eu acho assim que é uma discussão que não vale a pena encontrar aqui contra-argumentos. O que se tem que ver é o seguinte: hoje há uma expectativa de que à tarde o presidente eleito Lula anuncie mais nomes, pelo menos de mais 5 pastas, em sua maioria mulheres. E aí está Isolda Sela concorrendo ainda assim nessa expectativa, como também tem como saber como é que vai ficar a situação de Simone Tebet para desenvolvimento social, que é outra que enfrenta a resistência dos petistas. Eles não querem entregar. Não foi a solenidade de diplomação. Que não foi a solenidade de diplomação, exatamente, mas que é outra que enfrenta dificuldades para ter o seu nome confirmado para o desenvolvimento social e talvez saia da cultura. Foi convidada a Margareth Menezes, lá da Bahia, aquela cantora. Não sei se ela vai topar, mas enfim, são nomes e expectativas que nós teremos hoje, porque no primeiro pacote anunciado de nomes, aqueles iniciais, só tinham homens. Hoje à tarde, provavelmente, nós teremos essas mulheres. Isolda Sela, se Deus quiser, estará entre eles. Nome preparado
para comandar a educação no Brasil e, infelizmente, existem essas resistências que são bem comuns na disputa por cargos no primeiro escalão de qualquer gestão, seja do governo do estado e principalmente do governo federal. Afinal, você está falando de um projeto de poder que pelos próximos 4 anos pode dar certo e, dando certo, vai projetar quem melhor atuar em suas áreas para as quais foram indicadas. Por exemplo, se Isolda for indicada para a educação, não tenha dúvida que ela não vai deixar ninguém pegar no pulso dela ali para fazer as coisas erradas, para fazer sempre as manobras que existem no poder público para agradar a um ou a outro. Então, Isolda Sela tem esse perfil ético e, acima de tudo, está preparada para o Ministério da Educação, pelo que já fez, pelo que consegue fazer e pela história que construiu no ensino público do Ceará como exemplo para o Brasil. E por tudo que você já disse aí, e eu também falei aqui, isso não é bairrismo nosso não, tá? Não é que nós estamos aqui fazendo a defesa, eu faço, inclusive, sou aqui torcedor de antemão do nome da Isolda Sela, da governadora, não é por bairrismo, porque ela é aqui do Ceará, porque ela é de Sobral, não é nada disso, é porque, de fato, ela é um dos melhores nomes, é preparada, está adequada para o cargo e, inclusive, tem uma expectativa positiva, não apenas do Ceará, mas de todo mundo que torce pela educação no país. Tem uma declaração que contextualiza bem o que nós estamos conversando aqui, jornalista Beto Almeida, que é o seguinte, a declaração, abre aspas, ela é uma educadora, tem uma boa formação e fez um bom trabalho em Sobral, reconhecido nacionalmente. Na parte técnica, ela é capacitada e a nomeação dela seria muito boa para o Brasil. Sou opositor político, mas ela é um nome totalmente qualificado para ser ministra da Educação. Fecha aspas. Essas palavras são do vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, Moses Rodrigues, que acaba de ser reeleito para o 3º mandato, agora pelo União Brasil, à Câmara Federal. É o reconhecimento de quem convive no dia a dia de Sobral com a oposição, como oposição à estrutura de poder, jornalista Beto Almeida, mas mesmo assim reconhece as virtudes de quem se propôs a fazer um trabalho e o fez de forma competente, como Isolda Sela se destacou na área da educação. Então fica só a expectativa para a gente concluir o seguinte, se de fato a política ou os interesses políticos vai suplantar a indicação técnica, é isso. Vamos acompanhar porque ao longo do dia pode ter novidades, a qualquer momento o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anuncia os nomes das primeiras mulheres para o ministério do novo governo e essas indicações podem passar pelo Ceará. E daqui a pouco, o jornalista Beto Almeida, vamos falar sobre a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O certificado credencia a assumir e exercer o mandato de presidente da República a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Daqui a pouco.